Olá a todos vocês que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero começar hoje falando sobre a Andressa Urach, que ultimamente tem apresentado muitos problemas pessoais e tem colocado a culpa de todos eles no Bispo Macedo e na Igreja Universal do Reino de Deus. Todos nós já sabemos que a Andressa Urach foi obreira da Universal e que quando ela saiu da instituição um tempo atrás, ela fez vários vídeos, deu várias entrevistas, falou para muitas pessoas em diversos canais de transmissão que a sua vida está uma porcaria por conta das doações que ela fez para a instituição Igreja Universal e que gostaria de ter de volta as doações que fez. Ela alega que doou em torno de 2 milhões de reais. E logicamente que essa quantia, esses valores doados por ela, tem como ser comprovados através dos comprovantes de transferência, né, que ela certamente ela fez. O que nos chama a atenção e o que faz com que nós tenhamos assunto para falar sobre isso é que esse caso foi um caso muito atípico. Ele foi um caso relâmpago, tanto na ida quanto na volta. A Andressa Urach, ela se converteu, ou teoricamente teria se convertido na Igreja Universal, depois de ter tido um encontro com Deus no hospital, segundo ela, onde ela estava à beira da morte, viu sua alma sair do corpo quando estava em coma, devido a uma cirurgia mal sucedida, e por essa razão ela se converteu. Se não me engano, a sua mãe já é cristã, já é evangélica, e orava por ela e pregava para ela, até que ela se converteu. Mas a Andressa Urach já era uma pessoa conhecida na mídia, pelo trabalho que ela fazia antes de entrar na Igreja Universal. E aí, a Andressa acabou tendo a oportunidade de ser promovida muito rápido ao cargo de obreira na instituição Igreja Universal, contando o seu testemunho, viajando por vários lugares, escreveu um livro, do qual ela vendeu mais de 1 milhão de cópias, e ela também tinha um trabalho, um emprego numa retransmissora da Record em Porto Alegre. Muito bem, como ela era muito dedicada, ela tinha um desejo muito grande de fazer a obra na África, como ela mesma já falou, ela se entregou de corpo e alma para a instituição Igreja Universal e começou, obviamente, a obedecer tudo aquilo que era falado lá. E fazia suas doações através de campanha, dízimos e etc. Segundo ela, ela ficou pobre porque doou em torno de 2 milhões de reais e foi demitida da TV Record lá de Porto Alegre. Andressa também alega que isso foi por conta da perseguição que sofreu da filha do Bispo Macedo, a Cristiane Cardoso. Ela não soube explicar muito bem como era essa perseguição e por que razão a Cristiane havia de persegui-la. Mas ela alega que toda a culpa do seu fracasso está na Cristiane Cardoso e na Igreja Universal também. Ela culpa até pouco o Bispo Macedo. Inclusive ela o trata com respeito, chamando de bispo, de senhor, diferente de muitos que saem da Universal e ficam com raiva e começam a chamar ele por diversos nomes, menos de Bispo Macedo, de senhor, etc. E o meu resumo, mais uma vez, para essa história, como eu fiz um vídeo já da Andressa Urach aqui, é que, aliás, complementando a informação, a própria Andressa Urach se separou do seu marido e, segundo informações, ela estaria passando por tratamento psicológico. Gente, eu lamento muito pela situação da Andressa Urach, é uma situação completamente complicada na vida dela, porque, de fato, foi tudo muito rápido na vida dela. O fato dela ter se convertido, o fato dela ter sido alçada ao cargo de obreira, o fato dela ter saído da instituição, da forma com que foi, de tudo sendo muito exposto. Nós sabemos que a vida cristã é uma construção. Construção. Nada acontece da noite para o dia. Nada acontece tão rápido. Nada acontece de forma que você venha olhar para a sua vida e dizer, poxa, ontem eu era uma pessoa que estava endemoniada, cheia de problemas e hoje eu sou um obreiro. Isso tudo tem que ser construído, leva um tempo. Você precisa passar pelos testes de fogo que a própria vida lhe impõe. Você precisa realmente ir experimentando da graça. Você recebe a graça de Cristo, você vai conhecendo aos poucos a palavra, vai amadurecendo, você vai construindo a sua relação com Cristo, até que você vai sendo colocado em uma função um pouco maior por ter atingido um pouco mais de maturidade. Nós temos o exemplo dos próprios discípulos de Cristo. Pedro, por exemplo, que quando Jesus foi levado para a cruz, ele, quando foi preso, na verdade, ele o negou por 3 vezes e se arrependeu amargamente. Em seguida, quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos discípulos, Pedro foi o primeiro daqueles a fazer grandes obras de evangelização, de cura, de libertação, e que no momento em que ele foi colocado para ser preso
para ser morto, ele disse, olha, tudo bem, pode me matar, mas eu não quero ser crucificado porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. E isso aconteceu. Você percebe que durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, Pedro, ele simplesmente foi aprendendo, foi ouvindo, a semente foi sendo plantada, ele foi começando a experimentar um pouco das tribulações que viria quando passou pelas tempestades, quando passou pelo crivo de negar a Cristo e ter o ápice do seu arrependimento, da sua amargura de alma. Então as coisas elas vão acontecendo aos poucos e elas não acontecem da noite para o dia. E aí a Andresa Urach, aliás o Nathan Silva fez um vídeo logo no início, quando a Andresa saiu da Universal, e falando de que um dos defeitos dela foi ter mergulhado profundamente logo de cara na Universal, e foi mesmo. E aliás, não só porque foi na Universal, mas em qualquer outra igreja. Não se pode você simplesmente dedicar a sua vida muito rapidamente. Não se pode você dedicar a sua vida de forma 100% logo no primeiro momento, onde você não entende nada que você vai ter que passar por ali, porque depois vai acabar nisso mesmo. Ninguém nasce monstro. Aliás, ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. Todo mundo vai nascendo pequenininho, vai crescendo. A criancinha, você vê que ela toma primeiro o leite do peito, depois ela vai comendo um alimento pastoso, para depois ir para um alimento mais sólido. E assim é a vida espiritual também. Você não pode achar que já está preparado para ir para a África pregar, porque você considera que teve um encontro com Cristo. Aliás, essa é uma opinião minha. Eu duvido muito que ela tenha tido esse encontro de fato com Cristo, porque quem tem um encontro com Cristo, dificilmente você começa a atacar a noiva de Cristo. O Bispo Macedo pode ter todos os defeitos, ele pode até não ter a salvação dele, no final de tudo, ninguém sabe, o Renato, os bispos da Universal, mas a igreja, como um corpo, ela é a noiva de Cristo, qualquer ela que seja. Se há uma igreja que adora ao Senhor Jesus, se as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor Jesus, ali existe uma igreja. As pessoas são a igreja, não é o templo que eu estou falando, são as pessoas. E quando você começa a atacar a igreja, porque quando você ataca ao Bispo Macedo e a instituição, você ataca por tabela as pessoas que são a igreja. E com certeza você está atacando a menina dos olhos de Deus, e você vai pagar o preço por isso. Temos aí vários exemplos, alguns vão chegar, mas não é por conta do Bispo Macedo na Igreja Universal, pode ser qualquer uma. Se você dedica a sua vida a afrontar a noiva de Cristo, o preço que você vai pagar é muito alto. E isso, obviamente, está sendo visto aí muito rapidamente também na vida da Andressa, como já aconteceu na vida de outras pessoas também. Então, assim, vamos orar vamos continuar orando pela Andresa Urach, porque a sua vida realmente está de cabeça para baixo. Ela quer ter de volta o dinheiro que ela doou para a igreja. Se ela vai ter de volta determinado pela justiça ou não, é um problema mínimo, porque embora eu nunca tive 2 milhões de reais na minha conta, mas 2 milhões de reais você consegue fazer em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Mas a sua vida com Deus, que de fato é o que importa, isso para você reconstruir é algo mais trabalhoso, sobretudo quando você faz com que o seu coração fique completamente cheio da mágoa, que tem, por exemplo, no coração desses ex-pastores, cheio de mágoa, cheio de angústias. Então, assim, Andresa Urach precisa de muitas orações. E esse vídeo, rapidamente, hoje, depois de muito tempo, eu estou trabalhando muito, gente, eu vou me desocupar para gravar pelo menos 2 vídeos por semana, como eu já prometi a vocês aqui. Essa promessa, ela está de pé, eu vou cumpri-la, pode ter certeza. Então vamos continuar orando pela Andresa Urach e vamos orar por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo e são atingidos por essas informações negativas que fazem com que muitos venham esfriar na fé. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe.